Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto de conhecimento de todo cristão. É um tema denominado vida cristã, que tem como base o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Eu digo que é um tema de conhecimento de todo mundo, porque as pessoas normalmente que ouvem as nossas pregações, elas se autodenominam de cristão. O que é um cristão? Nós chamamos de cristão a todas as pessoas que aderem ao cristianismo. Pode ser o católico, pode ser o protestante, pode ser o ortodoxo, enfim, todas as pessoas que existem sobre a face da terra e se dizem cristãos. E todo cristão está enquadrado nessas três categorias. Como eu falei, católico, romano, católico ortodoxo e o protestante. Todos, certo ou errado, têm sua vida alicerçada nos ensinamentos que a Bíblia Sagrada ensina. Então não importa que tipo de cristão é. Se é cristão, eles se alicerçam na Bíblia. Entretanto, irmãos, com o passar do tempo, o cristão tem se contaminado. Ele é contaminado por heresias, por falsas verdades, pelo modo mundano de viver, e com isso ele tem transformado a conduta de uma grande maioria de cristãos, que deixou de ser uma forma de viver pautada na pessoa de Cristo Jesus. E hoje, a maioria dos cristãos não passa de um mero título. Infelizmente, aqueles cristãos que vivem no século XXI se tornou a geração de cristão mais fraca, mais débil e mais ignorante de todos os tempos do cristianismo. Nós, infelizmente, nos tornamos fracos. Somos uma geração que não aceita repreensão, não aceita correção, que vive atrás de milagres, que vive atrás de profecias, mas não quer se sujeitar ao dono dos milagres e das profecias. Uma geração que vai à igreja para passear ou simplesmente por obrigação.
Elas não vão à igreja, a maioria, para reverenciar a Deus. Somos, infelizmente, uma geração que permanece horas e horas em frente a uma televisão ou outro qualquer tipo de lazer, mas não consegue orar por meia hora. Não consegue ficar de joelhos meia hora. Não consegue ler a Bíblia Sagrada nem 20 minutos por dia. Somos uma geração que não quer renunciar ao pecado. Não quer renunciar a essa natureza terrena nossa. Que não quer ser submisso aos ensinamentos bíblicos. Estamos vivendo um cristianismo superficial, sem compromisso com Deus, mergulhados em densas trevas espirituais. Sabe, irmãos, ser cristão é ser participante de uma denominação, fazer parte de uma igreja, ter uma credencial, unir-se a igrejas, ou mesmo ter uma religião. E, infelizmente, irmãos, a maioria dos cristãos desta geração que estamos vivendo esquece que ser cristão não se resume somente em dizer que acredita em Cristo. Por causa do que ele fez ou por causa do que ele falou. Isso não é ser cristão. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é ter uma vida verdadeiramente cristã, seguindo e se identificando com Cristo Jesus, estando comprometido com a verdade, que é Cristo, e principalmente continuando a missão de Cristo nessa terra. A vida cristã é um compromisso verdadeiro, um compromisso com Deus e com a sua palavra. Ser cristão é uma escolha pessoal, é uma escolha que nós fazemos com a intenção de nos aproximar cada vez mais de Cristo Jesus. Isso, meus irmãos, requer tempo, requer fidelidade, requer sinceridade de coração. A vida cristã é renúncia. E renunciar significa abandonar tudo aquilo que temos que contraria a vontade de Deus. Repudiando a natureza pecaminosa, deixando de lado todo o embaraço, todo o pecado que nos rodeia. Ser cristão é correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da fé. Cristo deve ser nosso exemplo. Cristo é o exemplo de todo cristão. Ele foi humilde. Ele renunciou aos seus direitos divinos, para obedecer a Deus.
A vida cristã é uma vida de submissão, é uma vida de obediência. Quando nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos servos. Ao mesmo tempo que fomos libertos do pecado, fomos libertos do inimigo, do encardido, de Satanás, do diabo, seja quem ele for, nós também fomos feitos servos de Cristo Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Aos obedientes, aqueles que vivem pela fé, aquele que nos resgatou e salvou. Sim. Ele nos resgatou, nos salvou e também nos capacita para se tornarmos semelhantes a Ele. Portanto, irmãos, a vida cristã é ter uma vida semelhante à vida de Cristo. Logo, não se trata de uma doutrina, não se trata de uma ideia, não se trata de uma religião. A vida cristã é, antes de tudo, viver na certeza que nossa forma de vida nesta terra será o passaporte à nossa verdadeira pátria, a pátria celestial. Se nós vivermos para nos aproximarmos de Deus e preservarmos até o fim, nossa fé irá crescer mais e mais, vai crescer a cada dia. E quanto mais a nossa fé cresce, mais nos tornamos mais íntimos de Cristo Jesus. Uma intimidade feita através do Espírito Santo que habita em nós. Uma coisa é certa: Deus não se agrada daquele que retrocede. Ele considera estes como um cão que volta ao seu vómito, ou a porca lavada que volta a revolver-se na lama. A vida cristã é uma vida vivida em fé naquele que nos salvou. Uma fé verdadeira. Sim, uma fé verdadeira que cresce e se fortalece quando estamos unidos a Cristo Jesus. Onde o cristão colocará a planta de seus pés o imensurável amor de Deus estará presente. E assim suas palavras, suas ações serão coerentes a esse amor. Ele, Deus, dá com isso o testemunho verdadeiro de que somos cristãos. E nós damos um testemunho verdadeiro de nossa fé. Portanto, irmãos, ninguém precisa dizer que é cristão. Bater no peito, dizendo sou cristão para ser reconhecido. Não, nós não precisamos ser reconhecidos como tal.
Porque o cristão é identificado onde ele colocar os seus pés. Quer pelo seu modo de ser, quer pelo seu modo de se comportar, quer pela sua atuação no mundo. Está escrito lá em Mateus: a vossa luz brilha diante dos homens, para que vendo vossas obras glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, o verdadeiro cristão, ele não precisa dizer que é cristão, porque ele vai ser notado. As suas obras, a sua maneira de agir, o seu comportamento fala por ele. Porque elas brilham. Quer queira, quer não queira, o verdadeiro cristão é diferente. As pessoas vão notar que nele há algo diferente. Que ele é diferente das demais pessoas. Mas a vida cristã também representa a morte. Morte para nós mesmos. E uma vida para Cristo Jesus. Uma vida pela fé. Paulo escreveu aos Gálatas. Olha as palavras de Paulo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, com Cristo Jesus, nossas transgressões e pecados foram pregados na cruz, lá no Calvário. Portanto, irmãos, nós fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Isso quer dizer que nossa velha natureza é substituída por uma nova natureza, que é a vida de Cristo Jesus. Nossa velha natureza foi pregada na cruz. E uma nova natureza surgiu em nós com a ressurreição de Cristo. A vida cristã é, antes de qualquer coisa, um testemunho de vida. Uma vez que o cristão deve viver aquilo que ele prega. Pois nós, cristãos, somos o espelho que deve refletir a glória de Deus. Infelizmente, irmãos, um estilo diferente de vida do que se prega é uma das principais causas do fracasso das nossas igrejas na atualidade. Há muitos pastores que pregam a Cristo, mas vivem o contrário de Cristo. É verdade, irmãos, que uma palavra bonita, cheia de comunicação, cheia de estilo, é muito atraente, é sedutora. Mas palavra bonita não converte ninguém. Palavra bonita agrada o ouvido,
mas não penetra no coração. Então nós somos convidados por Deus a viver um estilo de vida como o de Cristo Jesus. Vale mais aquilo que nós vivemos do que aquilo que nós pregamos. Eu costumo dizer que não adianta nós sermos na igreja um santão e fora dela um diabão. A vida cristã é uma constante defesa da nossa fé. Hoje, nós vivemos num mundo onde a inversão de valores predomina. A inversão de valores é uma realidade. Para o mundo à nossa volta, muito do que a Bíblia diz, muito do que a Bíblia declara como certo, como puro, para o mundo tornou-se impuro e errado. Ou vice-versa. A tal ponto que muitas pessoas têm vergonha de ser honesto. Vivemos num mundo onde os princípios fundamentais inerentes da palavra de Deus são apresentados como verdades inquestionáveis e que, como tal, deve ser aceito, mas no mundo lá fora são violados, deturpados e usados como desculpas para perseguir aqueles que professam essa crença. Diante de tal fato, irmãos, é necessário que o cristão esteja preparado para responder a quem lhes pedir a razão da sua esperança. A vida cristã, irmãos, não pode ser vivida com improvisos. É preciso que o cristão esteja convencido de sua importância nos planos de Deus. Portanto, é preciso muito esforço, muita paciência, muita dedicação para que possamos viver de modo digno de Deus, que nos chama para o reino e para a sua glória. O chamado de Deus é para possuirmos o seu reino, é para compartilharmos a sua glória, pois desde o princípio o reino de Deus tem sofrido violência. Os violentos o querem tomar pela força. Portanto, essa é a nossa vida como cristão. Devemos mergulhar no fluxo da graça de Deus para o cumprimento do seu propósito. Está escrito, irmãos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esses entrarão. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas.
Então eu lhes direi: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém.